Olá, turma do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema mega importante para o estudo da história, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui com a Revolução Inglesa, chamada de Revolução Burguesa. Então ela tem esses dois nomes aqui. Nós vamos estudar uma outra Revolução Burguesa, depois que é a Revolução Francesa. Nós estamos, então, no caderno de atividades complementares, tá? Eu estou falando aqui da página 108 aqui, ó, tá bom? Então, nós vamos falando aqui de um breve resumo que a professora fez aqui, elencando, eu vou mais aumentar aqui a tela, aqui, elencando aqui para vocês as fases da Revolução. Foi uma guerra que teve várias fases, tá? É chamada de uma guerra civil. Já ouviu falar esse termo? Guerra civil? É porque nós tivemos uma guerra entre pessoas do mesmo país, uma mesma região. Então, uma guerra entre civis, né? A primeira fase, ela recebe o nome de Guerra Civil e ela vai de 1640 a 1649, lembrando qual é o século de 1640. Aquela regra de corta os dois últimos números e soma mais um. Então, nós estamos falando do século 17. Tudo bem? Continuando aqui, então a primeira fase foi uma guerra bem interessante, né? Onde você tinha o rei contra o parlamento. O parlamento era como se fosse hoje a Câmara dos Deputados, né, para nós. Então, essa guerra, ela durou em média 7 anos e o rei acabou perdendo. Ele fez as suas tropas, o rei tinha seus aliados, mas ele acabou perdendo para o parlamento. E o resultado, que o rei foi julgado e ele foi decapitado. Isso mesmo, ele perdeu a cabeça. Vai governar a Inglaterra o Cromwell, chamado também, o nome dele completo é de Oliver Cromwell. É um período que não há aí um rei, né? Nós chamamos então uma fase de república, não que fosse uma república na lei, né? Mas nós chamamos uma fase de república. Ele vai governar, depois vem a volta da monarquia, por isso tem aqui a restauração. Restauração aqui na disciplina da história é a volta. Então foi restaurada a monarquia da dinastia Stuart. Stuart é o sobrenome de Carlos I, aquele que foi decapitado. Quando você tem a palavra dinastia, eu estou falando de uma família que governa. Então, a família Stuart continuou governando, tá? Mesma coisa que eu falar, digamos, o seu sobrenome, você é Souza. Então, a dinastia Souza, a dinastia Lima, a dinastia Batista, né? Então, volta a monarquia com a dinastia do primeiro rei que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Foram 2 reis, olha só. O primeiro, Carlos II, filho do aquele que tinha perdido a cabeça. Ele manteve uma relação muito boa com o parlamento inglês, governou de boa. Mas quando assumiu Jaime II já não. Ele já colocou o absolutismo, que foi a causa da Guerra Civil, a primeira fase. Onde só o rei tem o poder, só o rei concentra as decisões, ele não aceita seus opositores, questionamentos. Quando ele iniciou esse processo de implantar o absolutismo, então o que aconteceu? O parlamento reuniu as tropas, só que Jaime, sabendo, lógico, da história de Carlos I, ele foge da Inglaterra. E aí a gente tem uma fase que é a Revolução Gloriosa, porque o rei, ele foi embora, certo? Olha a coroa, que horror. Vamos desenhar um rei mais bonito? O rei, ele foi embora. Vamos fazer a coroa do rei. Tá triste. Ele foi embora. Quem que vai assumir? Seria sua filha. Mas como a mulher não tem muito poder e nem vez na sociedade, assume o esposo dela, o Guilherme de Orange. E aí o Guilherme de Orange assume. Só que ele promete, então,
respeitar a Constituição e o parlamento. E aí nós temos uma monarquia parlamentarista. E antes a monarquia era absolutista. Totalmente diferente do início que nós estamos conhecendo. Então foi uma grande mudança. A Inglaterra, gente, ela foi o primeiro país da Europa a acabar com o absolutismo dos reis, ok? Então é muito importante a gente saber disso. E vocês vão fazer aqui, olhando o livro da página 74 e 77, justamente sobre a questão das fases da Revolução Inglesa, tudo bem? Aqui tem até a imagem que eu comentei com vocês de Carlos I, né? Vocês vão aqui. E aí a gente tem a letra E, responda porque a Revolução Inglesa também é chamada de Revolução Burguesa. Bem, por que é chamada de burguesa? Eu acho que eu não comentei inicialmente. A burguesia era um grupo, aquele grupo que você estudou lá no 7º ano, dos comerciantes na Idade Média. Só que esse grupo aqui, eles começam a ganhar bastante dinheiro. Só que eles tinham dinheiro, mas não tinham prestígio social, poder. Por quê? Lembra que a gente estava falando que o rei, vamos fazer uma coroa bem grande, o rei era absolutista? Uma cabecinha pequena para o rei aqui. Então, o rei era absolutista. Os burgueses tinham dinheiro, muito dinheiro, só que eles não eram nobres feudais. Então, o rei, geralmente, ele dava prestígio, poder, cargos, títulos de nobreza como duque, conde, né? Somente aos amiguinhos dele. Esse grupo aqui, dos burgueses, ficava fora. Então, esse grupo ele vai lutar por não só prestígio e reconhecimento, mas por poder fazer negócio do jeito que eles queriam. E o rei empatava situações, tá bom? Então, aí, por isso que ela é chamada de uma revolução burguesa. Aí nós temos aqui a 5, falando, é uma consequência da Revolução Inglesa, que é a Revolução Industrial. Ela acontece, olha só, nós já pulamos um século aqui, século XVIII. Então, quer dizer que ela está a partir do ano 1701. Lembra, não é 00, eu corto e somo mais 1. Então, eu tenho aqui o século 18. É assim que eu acho o século de um ano. Então, mas na verdade, ela começa mesmo a partir de 1750, tá legal? Que é o século 18. Vai surgir, então, as primeiras fábricas, gente, do mundo, tá? As primeiras fábricas na Inglaterra, com esse grupo que acumulou muito poder e dinheiro, agora eles têm o poder, lembra que eles conseguiram lá o fim do absolutismo. E são características bem interessantes, que você vai ver aqui o trabalho infantil e feminino. Então, crianças e mulheres eram escolhidas porque eles recebiam menos salários ainda que os homens recebiam. Nós vamos ver a mudança do cenário, aquele cenário rural para um cenário agora urbano, né? Aí você vai ver a poluição ambiental, a vida das pessoas que era marcada pela observação da natureza, né? Então, à noite, eu sei que está escurecendo, a hora de eu dormir. O galo canta, a hora de eu acordar. E aqui nós vamos ter o relógio marcando já o horário das pessoas acordarem, trabalharem, enfim. Vocês vão ler esse texto bem inicial e vão ver se é verdadeiro ou falso. E na atividade 6, vocês já vão usar o livro de história. Lá tem um depoimento de uma menina que trabalhou na Revolução Industrial, a Sarah Capiter. E vocês vão responder as perguntas aqui que eu estou colocando. Por que ela apanhou? Por que a Sarah, ela reage... Aqui, ó, como Sarah reagiu à violência do supervisor, que as fábricas tinham supervisores, né? Na letra C, tente responder por que o supervisor e o chefe não tiveram receio de bater na menina. D, escreva um comentário sobre a cena descrita no texto. Então, gente, vocês vão responder, então, a primeira atividade de hoje, que é a 5, Revolução Inglesa. Aí vem aqui, a 5 não, perdão, volta aqui, a 4, tá bom? Sobre a Revolução Inglesa. Aí nós vamos falar da 5
que é esse início da Revolução Industrial, e a gente já vai ver aqui um depoimento, uma fonte histórica da época, né, produzida naquele período que até hoje os historiadores tiveram acesso, que mostra a história de uma menina que trabalhou nessa Revolução Industrial, nessas máquinas, nessas primeiras indústrias inglesas, ok? Então, eu termino a minha aula por aqui. Qualquer dúvida, coloquem lá no Face, que a professora explica novamente, grava um vídeo à parte, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.